e a todas. Saudamos cordialmente todos os presentes na audiência pública do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana da Grande São Luís. Esperamos que essa manhã seja de um diálogo produtivo, respeitoso e transparente. Saudamos em especial as autoridades aqui presentes e agradecemos a disponibilidade de todos os presentes nesse importante momento de exposição, debate e conhecimento compartilhado. Informamos que as manifestações aqui expostas integrarão a ata resumo dessa audiência e também estarão disponíveis na íntegra em formato de vídeo a ser disponibilizado no YouTube. Para darmos início à nossa audiência pública, convidamos a coordenadora dessa audiência, Lara Serra de Alencar. Bom dia a todos e todas. Em nome da Agência Executiva Metropolitana, agradecemos novamente a disponibilidade e compromisso de todos os presentes. Saudamos as autoridades e formalmente damos início à audiência pública do dia 1º de dezembro de 2025 em São José de Ribamar. Com o objeto sendo o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana da Grande São Luís e seu plano setorial. Dos instrumentos de participação popular. E destaco que outros instrumentos também estão sendo utilizados. Inclusive, convido a todos e todas a participarem da nossa consulta pública online, disponível via formulário online no site da AGEM, www.agem.mar.gov.br. Nesse site estão também disponíveis os 4 produtos aqui discutidos e as versões impressas desses produtos em versão preliminar também estão disponíveis na nossa mesa da nossa secretária. Obrigada. Continuando com nossa solenidade de abertura, convidamos agora para compor o nosso dispositivo de honra a senhora Ana Carolina Costa, secretária adjunta Norte desse ato, representando o prefeito de São José de Ribamar, doutor Julinho. Convidamos também a senhora Lara Serra de Alencar, representando a AGEM. Convidamos o senhor Gilcenio Júnior, representando o Ministério Público, a 10ª Promotoria da Primeira Regional. Convidamos o senhor professor Luiz Jorge, representando a Universidade Estadual do Maranhão, UEMA. Convidamos o senhor Carlos Eugênio, secretário do Meio Ambiente de São José de Ribamar. Iniciaremos agora o momento de solenidade com o hino nacional brasileiro. Pedimos que todos, dentro de suas possibilidades, se acomodem de pé.
respeito ao nosso horário, iremos suprimir as falas do dispositivo de abertura, deixando as manifestações para o fim dessa audiência pública, momento em que todos os presentes poderão se manifestar. Chamamos agora a secretária dessa audiência pública, Lara Mello, que irá indicar as instruções a serem seguidas nessa audiência pública. Bom dia, senhoras e senhores, autoridades presentes, representantes da sociedade civil organizada, integrantes da iniciativa privada e demais participantes. Desejo a todos uma saudação respeitosa. Para cumprimento do rito institucional desta audiência pública, faça a leitura do resumo do edital que regulamenta as audiências destinadas à consulta e discussão do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana da Grande São Luís e de seu respectivo Plano de Mobilidade Urbana. O referido edital de número 002, de 4 de novembro de 2025, foi aprovado pelo presidente da Agência Executiva Metropolitana e publicado no Diário Oficial do Estado, fundamentado pela Lei Complementar Estadual número 174 de 2015. Seu propósito central é assegurar participação popular, transparência e ampla publicidade em todo o processo de debate das políticas públicas que estruturam o desenvolvimento metropolitano. O edital estabelece que as audiências públicas têm por objetivo promover comunicação efetiva entre o poder público e a sociedade civil, permitindo que o levantamento de informações, o esclarecimento de dúvidas e a coleta de críticas e sugestões relativas ao documento técnico e científico elaborados para subsidiar tanto o PDVI quanto o Plano de Mobilidade Urbana. A consulta pública busca garantir que diferentes segmentos sociais compreendam o conteúdo desse instrumento de planejamento e contribuam com percepções, demandas e prioridades dos municípios integrantes da região metropolitana da Grande São Luís. O regulamento apresentado em anexo ao edital define as normas gerais para a realização das audiências públicas, incluindo a disponibilização prévia dos materiais no site oficial da Agência Executiva Metropolitana. O documento determina que as audiências serão realizadas nos 13 municípios que compõem a região metropolitana da Grande São Luís, de forma itinerante, nas datas estabelecidas entre o dia 24 de novembro a 2 de dezembro de 2025. A agência procedeu à divulgação com antecedência mínima de 15 dias nos canais oficiais da AGEM e nos municípios dos endereços completos dos locais de realização, garantindo assim amplo acesso às informações e condições adequadas da participação. Além das audiências presenciais, o edital prevê a possibilidade de encaminhamento de contribuições escritas por instituições interessadas, tanto por meio digital quanto por correspondência registrada. Essas manifestações deverão ser remetidas à sede da Agência Executiva Metropolitana, devidamente identificadas como sugestão institucional ao PDVI e ao Plano de Mobilidade Urbana, de modo a ampliar e aprofundar a participação dos diversos atores metropolitanos. O documento também define a responsabilidade pela coordenação das audiências atribuída ao presidente da AGEM ou ao servidor formalmente designado. Durante os eventos, os participantes poderão apresentar suas manifestações por escrito ou de forma oral, sempre observando a ordem da inscrição. As audiências são abertas a todos os cidadãos brasileiros ou estrangeiros, bem como representantes do poder público, da iniciativa privada e de entidades civis, reforçando o caráter inclusivo e democrático deste processo. O regulamento detalha a metodologia de condução das audiências, que se inicia com a formação da mesa diretora, composta por representantes da agência e facultativamente por representantes municipais, estaduais, federais e de instituições como o Ministério Público, Ordem dos Advogados e Defensorias. Após a apresentação do regulamento e das informações legais pertinentes, procede
procede-se à exposição do conteúdo do plano diretor com duração de 25 a 30 minutos, seguida da etapa de debates e manifestações do público, organizada em blocos de perguntas escritas e intervenções orais. Ao final de cada audiência, é elaborada uma ata síntese contendo os principais pontos discutidos, as sugestões apresentadas, os registros de presenças e toda a documentação recebida. A agência considera ainda o prazo de 5 dias úteis após a realização da última audiência para o envio de contribuições adicionais. Todo esse material será incorporado ao documento final do PDTI e do Plano de Mobilidade Urbana, compondo seus anexos oficiais e registrando de forma transparente a participação social. O regulamento informa que eventuais alterações em suas normas poderão ser efetuadas, desde que devidamente publicadas pelos meios oficiais competentes, e reforça que todas as audiências deverão ser registradas e disponibilizadas em meios de imagem e som, assegurando a possibilidade de consulta pública posterior e fortalecendo o compromisso com a transparência e a memória institucional do processo. Por fim, informo que o edital completo, com todas as disposições regulamentares e cronograma detalhado das audiências dos 3 municípios da região metropolitana da Grande São Luís, encontra-se disponível na mesa para consulta de todos os presentes. Declaro formalmente concluída esta leitura, reforçando o nosso compromisso institucional com o desenvolvimento integrado, sustentável e social desta metrópole. Muito obrigada. Para o nosso momento de apresentação, chamamos o professor Luiz Jorge para uma breve apresentação dos produtos do PDTI. O Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado foi produzido pela FAPEAD, em parceria com a UEMA, e teve como resultado parcial 4 produtos que dispõem sobre nossa região metropolitana. Hoje estamos em mais uma etapa para a consolidação desse plano. Bom dia a todos e a todas, cidadãos, cidadãs e turmarenses. É um prazer estar nessa segunda-feira com vocês para discutirmos um pouco de como, de fato, nós pensamos, diagnosticamos e levantamos algumas situações interessantes sobre as condições dos 13 municípios que compõem a região metropolitana da Grande São Luís. Primeiro, é importante dizer que essa é uma iniciativa da Agência Executiva Metropolitana, é uma determinação, inclusive, presente em lei, a Lei Complementar 174 de 2015, que acaba por manter, estruturar, condicionar o que é, de fato, a configuração territorial dessa região metropolitana. Nós, São José de Ribamar e 12 outros municípios, estamos inseridos em uma condição de região metropolitana. E todos os nossos problemas devem ser encarados de forma comum. Tá? Então eu faço um convite a cada uma de vocês hoje para fazermos uma reflexão após a minha fala e da nossa amiga professora Bárbara, tá? Que estará aqui conosco co-apresentando rapidamente esse trabalho. E o convite que eu faço para vocês é: como São José de Ribamar, município que faz parte da região metropolitana da Grande São Luís, pode colaborar e pode se inserir no apontamento dos problemas comuns que nós temos e, sobretudo, nas soluções comuns que nós precisamos desenvolver ao longo dos próximos 10 anos, já que esse instrumento terá uma validade de um decênio, ou seja, do primeiro semestre de 2026 até o segundo semestre de 2035. Então, é um convite que nós fazemos e, além disso, nós temos também um plano de mobilidade urbana que abarca os 13 municípios dessa nossa região metropolitana. Eu peço que passe para o próximo slide, por gentileza, o seguinte. O que é esse PDTI, meus amigos? Pode passar para o próximo, por favor. Tá? Como já disse, ele é uma exigência legal
presente um instrumento, que é uma lei complementar de número 174, que foi publicado no ano de 2015. Ali existem 3 pontos principais. Primeiro ponto é o estabelecimento de um órgão para fazer o gerenciamento, tá, de todos os projetos e a integração desses projetos para que nós tenhamos uma região metropolitana mais condizente com a realidade, segundo o que preconiza o Estatuto da Metrópole. E essa agência é a Agência Executiva Metropolitana. O segundo aspecto é o estabelecimento do que são as funções públicas de interesses comuns, que são relativas a situações de meio ambiente, mobilidade urbana, planejamento estratégico urbano, habitação, dentre outros elementos. E o terceiro é o estabelecimento de um documento, master, que depois tem que ser transformado numa lei, tá, com algumas diretrizes para serem compartilhadas pelos municípios, chamado de PDDI, Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana da Grande São Luís. Mas aqui eu quero fazer um parênteses. Esse Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana não é o mesmo Plano Diretor Municipal. Ou seja, há uma diferença que tem que ser colocada, porque o Plano Diretor Municipal ele vai tratar diretamente das condições de limites, as condições de restrições e as condições de potenciais de uso e ocupação do território do município. Por exemplo, São José de Ribamar fez a atualização da sua legislação urbanística muito recentemente. Esse Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado vai se superpor ou vai exigir modificações do Plano Diretor de Ribamar? Não. Tá? Mas ele insere São José de Ribamar como peça estratégica para o desenvolvimento de outros municípios que estão presentes nessa parcela aqui, que é a Ilha de São Luís, como também nos municípios vizinhos do continente, especificamente o município de Catu. Tá? Depois a gente pode falar um pouco melhor sobre isso. Agora, é importante dizer que esse esforço técnico ele começou a ser desenvolvido lá em 2017 até 2019, veio a pandemia e infelizmente ele não foi concluído. Contudo, a AGEM, desde 2024, tem feito esforços junto à nossa Universidade Estadual do Maranhão e à nossa Fundação FAPEAD para que pudéssemos desenvolver desde outubro esse instrumento, que a princípio contava com 42 colaboradores e hoje são 56. Tá? Agora, como a professora Belina falava, é uma equipe grande, é uma equipe densa, e é uma equipe que foi orquestrada juntamente conosco, com o pessoal da AGEM, de forma a todos nós termos uma condição de participarmos de forma conjunta, pode seguir, por favor, para que nós pudéssemos ter um documento de planejamento conjunto, não apenas conjuntos na conjunção de várias expertises profissionais, mas, sobretudo, termos condições de fazermos um diagnóstico denso sobre as nossas principais situações da região metropolitana, considerando também toda uma cartografia que até então é considerada inédita para a região metropolitana, com mais de 70 mapas, termos uma condição de apresentarmos também um plano diretor de mobilidade e, sobretudo, olhar prospectivamente as nossas principais atuações no curto prazo, estratégias de 6 meses a 2 anos, que podem vir a ser compartilhadas pelos municípios e pelo governo do Estado, de 2 a 5 estratégias de médio prazo e entre 5 e 10 estratégias de longo prazo para a melhoria das funções públicas de interesse comum que nós temos demarcadas aqui na nossa situação da região metropolitana. Pode passar. E aí a gente vai ver que nosso município ele se insere em um contexto metropolitano, pode passar, por gentileza, tá? Onde nós temos, por exemplo, São José de Ribamar, que não é um dos maiores municípios da região metropolitana, tá? Mas é o segundo maior em população. E por isso mesmo, nós precisamos entender que nós temos o nosso espaço favorável a uma série de processos, a uma série de funções públicas de interesse comum que vão estar relacionadas diretamente com os processos ocupacionais que se espalham, que se estendem do município de São Luís em direção aos demais municípios da ilha a partir dos anos 2000.
Eu tenho que convidar aqui a professora Bárbara Prado, para nos ajudar nesta exposição. A professora Bárbara Prado é professora do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da nossa Universidade Estadual do Maranhão, colaborou ativamente em todos os processos de construção desse plano diretor, e eu digo que é a nossa professora consultora master, tá? Considerando toda a sua experiência, não apenas na formação de arquitetos e urbanistas, mas na formação de uma consciência de planejamento urbano e regional, não apenas na região metropolitana, mas no estado do Maranhão. Professora, sinta-se à vontade para colaborar. Eu gostaria de, então, para que a gente possa avançar, falar sobre a questão da região metropolitana. Eu acho que os grandes elementos dessa documentação são a produção desses mapas, dessa cartografia fantástica que foi elaborada, que é uma cartografia temática, ou seja, ela vai tratando assunto por assunto. E quando a gente sobrepõe as informações, cartas a carta, a gente consegue ter uma visão mais específica dos problemas que nos envolvem, dos problemas que atuam sobre a nossa região. Nós estamos usando aqui como exemplo, por exemplo, a questão do curso d'água, que só para exemplificar, é um curso do Rio Paciência, né? Ele começa lá perto da UEM, perto do aeroporto, em São Luís do Maranhão, e termina, por exemplo, na Raposa, mas ele passa no trechinho lá de Ibamar. Ou seja, não é um problema específico, mas é um problema comum. É isso que o plano diretor trabalha, as funções de interesse comum. Então, nós temos só nessa bacia hidrográfica 13 cemitérios, para ter uma ideia. Eu me lembro que eu fiquei muito chocada na época da pandemia, dentro de casa, não tinha o que fazer, então vamos estudar, né? Aí fui ver quantos cemitérios tinha nesse lugar, e fiquei muito chocada com as formas primitivas que nós voltamos a fazer com o tratamento dos nossos mortos, né? E me ocorreu assim, o que nós estamos fazendo com a água? Como é que esse necrochorume não vai prejudicar a qualidade da água ao infiltrar o solo, e não só de um município, mas de vários? Então, e aí a gente depois tem isso tudo indo para o mar. Então nós temos desde a contaminação, a poluição, até a própria produção de pescado, que pode estar ou não, de certa forma, ser interferida por esse processo. Então, essa linha geográfica que a gente tem, assim, essa ficção de uma linha passada, né, com régua, dividindo um município com o outro, não é o que acontece com a realidade, porque os sistemas se intercomunicam. E é isso que a gente vê nessa paisagem. E o estudo que foi feito com essa visão, de uma visão integrada, ou seja, de uma teoria da complexidade aplicada. Pode seguir. Bom, então, como eu comentei com vocês, as funções públicas de interesse comum, que a gente aplicou de FIPIC, que é para facilitar, que é um nome novo. Então, elas têm políticas públicas e ações que buscam 2 ou mais municípios. Então, não vai ser uma coisa que vai interferir na autonomia do município. Isso é protegido pela Constituição brasileira e não é a intenção. Mas, resolver o problema de 2 municípios ou mais é sim função do Estado. E aí, ela tem que estar, o Estado tem que estar disposto a colaborar da melhor maneira possível para que essas situações possam funcionar. Bom, a gente tem previsões de execução de ações de políticas públicas para esses problemas comuns, e aí vocês podem verificar, eu prefiro até a próxima lâmina, por favor, que tem a descrição legal do que são esses problemas comuns. São esses aspectos que nós vamos tratar. Programas para o plano de desenvolvimento integrado, que nós estamos preparando, o saneamento básico, em todas as suas complexidades, planejamentos do solo, o transporte, o sistema viário e rodoviário metropolitano, meio ambiente, recursos hídricos, política nacional, saúde, turismo, segurança, atendimento social. Então, tudo isso é resolvido pelo colegiado metropolitano. Então, isso é uma ação conjunta,
e coletivas, são decisões coletivas, mas precisa ter um norte para poder saber como decidir. Então, nós fizemos um levantamento, um diagnóstico, né, dos problemas, e aí nós colocamos à disposição para que eles sejam analisados agora. O nosso trabalho foi revisão que já estava sendo feito, uma leitura completa de todo esse material, a atualização e, posteriormente, então, o diagnóstico. A situação dos 13 municípios é essa. Então, vamos ver o que nós fazemos agora. E aí vamos buscando também soluções conjuntas, soluções, né, do FIPIC, né? Soluções para o FIPIC. Pode passar por gentileza? Eu acho que os números do Maranhão são muito importantes. A gente sempre passa batido na televisão, aparece isso de uma forma assim, o PIB foi tal, o IDH foi tal, o IBGE disse tal número, a gente passa por esses números, a gente não vivencia eles. Então, nós vamos falar aqui de uma área total de Ribamar, de 180 km², aproximadamente, 245 mil pessoas, mais ou menos, bastante gente. O IDH é considerado alto, a gente vai até ficar feliz com isso, porém, a gente percebe também um grande problema de pobreza em volta de nós, até porque o per capita vai dizer isso, né? 12 mil reais de PIB baixo, né? Então, pode passar para esse final. Então, essa terra de 181 km², mais ou menos 1.810 hectares, tem dentro de 245 mil habitantes. Eu falo sempre assim, né? Se fosse a nossa casa, o que a gente tem dentro de casa? Todos os móveis, todo o dinheiro, todas as panelas, tudo que nós temos, dividido pela nossa família, esse é o nosso PIB. Fica bem fácil de entender o que é PIB. Então, vamos lá. Quanto ao IDHM, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que está sendo considerado até alto para Ribamar, a gente sabe que o maior é 1 e o menor é 0. Quase não existe 0, segundo eles falam, né? Os autores falam. Mas a gente sabe que tem muita gente que não tem absolutamente nada. Mas o país mais pobre do mundo é 0,38. E os mais ricos, 0,97. Bom, então nós estamos bem em relação a isso. Mas o que mede o IDH? Na realidade, é uma somatória, uma média de quanto tempo nós vamos viver, ou seja, que idade a gente vai morrer, quanto nós estudamos e que tipo de vida nós temos, qual é a qualidade da nossa vida. Então, essa somatória é que vai dizer qual é o nosso IDH. Apesar de ser considerado alto, a gente sabe que a gente precisa muito mais, que a gente precisa comer melhor, ter mais saneamento, tem que ter mais, para poder subir esse número. Então, esse número é importante que seja acrescido no nosso país de modo geral. E o PIB, claro, a gente vê que R$ 12.800 mais ou menos é muito baixo, né? Para tudo que nós temos como riqueza, dividido ainda por 245 mil habitantes. Vai dar muito pouco, né? Então, esses números são fundamentais para a gente entender por que nós precisamos de um planejamento integrado de desenvolvimento sustentável que possa, de fato, fazer alteração na vida das pessoas. E não adianta a gente crescer sozinho. Então, tem que ser uma coisa coletiva mesmo. Pode ser. Bom, as nossas pesquisas partiram da informação qualificada, nós precisamos nos basear nela, orientação e sustentação técnica, que é a expertise de todos os nossos cientistas e pesquisadores, e a formulação, então, e validação de diretrizes, e principalmente cenários. Então, o que é a cenarização, que é um dos documentos que está disponível para consulta de vocês, tanto no site como no papel, que é a situação seguinte. Bom, então nós temos o dia de hoje. Então, o cenário 1 é o diagnóstico. A situação pode ficar ruim? Pode ter alguma coisa, uma nova pandemia, pode acontecer algum evento? Cenário negativo. E se a gente melhorar daqui a 10 anos, onde nós estaremos? Cenário positivo. Então, nós fizemos esse ensaio de 3 cenários para entender quais as possibilidades de crescimento e quais são os gargalos que nós temos pela frente. Em relação à atualização, nós levamos em consideração dinâmicas ambientais, dinâmicas históricas e socioeconômicas, dinâmicas urbano-regionais, e disso nós fizemos o diagnóstico. Então, ambientais é meio ambiente, água, saneamento, enfim,
circunstâncias, as dinâmicas históricas socioeconômicas do povo, como vive, quais são seus hábitos, seus costumes, e as urbanas regionais e macro-zonamento, com a ocupação do solo, como é que a gente faz com o solo, né, na nossa terra. Vamos lá. Em relação às escalas, nós tivemos então uma articulação dessas funções públicas de interesse comum no sentido macro, meso e micro. O macro é assim, o que nossa região metropolitana significa em termos de Brasil? Para que nós somos interessantes, econômico, social, político, enfim, geograficamente, para que a gente está ali nesse processo? Então, essa escala macro vai levar a nossa importância, vai buscar a nossa importância dentro desse processo. Na meso, é a relação entre municípios. É exatamente o âmago desse trabalho que vai trabalhar a função, né, de interesse comum. Ou seja, o que acontece, como é que esses municípios interagem entre si, como é que eles podem se desenvolver melhor. E na escala micro, olhando para o território do município em si, quais as potencialidades deles. Pode ser. Bom, tudo isso foi feito baseado no estatuto legal, ou seja, na norma legal. A gente começa do federal, eu sempre falo, quer saber o que é ser brasileiro? Vai lá ler a Constituição do Brasil. Quer saber o que é ser maranhense? Vai ler a Constituição do Maranhão. Quer saber o que é ser ribamarense? Vai ler a lei orgânica do município. É ali que estão definidos os caminhos, as diretrizes do que é ser e viver nesse lugar. Então não adianta a gente ficar copiando ideias de outros lugares, se lá dentro do nosso arcabouço legal nos diz o que é ser brasileiro, o que é ser maranhense, o que é ser ludovicense, babarense, rosarense, enfim, né? Como é ser esse município. Pode ser. Então, esse PDDI, ele teve esse momento inicial de articulação, divisão dos trabalhos por eixos temáticos, confecção de bases e dados cartográficos, então, duas equipes distintas trabalhando. Depois, uma outra equipe foi para campo para saber como é que acontecia a mobilização social dos municípios. A partir disso, nós tivemos, então, a aferição desses dados, junto a todo mundo, vamos ver o que foi coletado, qual será a síntese que nós vamos ter para essas áreas urbanas, rurais e proteção ambiental. E, finalmente, então, a gente tem a atualização do PDDI, a elaboração dos sinais prospectivos, que foram esses que eu falei, negativo, neutro e positivo. A construção do plano de mobilidade urbana só pode surgir a partir dos trabalhos iniciais. E a cartografia temática, que é o grande tesouro que nós temos hoje. Então, a gente já tinha isso lá nos anos 60, a Sabe, que era um grande geógrafo brasileiro, já falou de tudo isso, mas a gente não tinha tudo isso mapeado, não sabia onde era o quê. Hoje a gente tem onde é o quê. Então, essa é a grandeza desse trabalho no meu entendimento. Pode ter aqui. Aqui eu digo para vocês que é o mapa síntese, pode ser até ampliado, não sei se o senhor pode dar um zoom, só na imagem do mapa. Esse mapa que eu chamo, só zoom. Esse mapa, ele mostra as partes brancas e depois cada uma das partes com suas cores que representam alguma coisa muito importante. Então a gente tem na mão todas as regiões que são quilombolas, todos os assentamentos, todas as áreas inundáveis, todas as áreas inundáveis pelo mar. Nós sabemos também quais são as regiões de reserva e de proteção ambiental, e uma série de informações que estão escritas dentro desse mapa, que é como se fosse assim, um mapa da área útil. Então, em branco é aquilo que eu posso ocupar, com certeza, de que eu vou fazer uma ocupação com menos conflito. Isso é muito interessante porque nos preserva problemas maiores de administração pública. Então, são 74 mapas aproximadamente, ou exatamente, né? 74 mapas que vão falar de dinâmicas ambientais, tal como eu comentei. E eles vão servir para que os planos diretores municipais possam se apoiar neles. E estão disponíveis, não ficarão guardados em gavetas, ficarão disponíveis para serem consultados. E esse é o papel da universidade, fazer extensão, e é o papel do governo do Estado disponibilizar para a sua população poder consultar. Então, esse é o
trabalho que foi realizado. Pode seguir, por gentileza. Aqui a gente tem, por exemplo, só para exemplificar, na parte dos trabalhos, nós fizemos um levantamento da expansão da mancha urbana de 85 a 2023, e aí a gente vê que as partes vermelhas são mapas pequenos, mas vocês podem dar zoom no computador quando forem usar, tranquilamente, para ver melhores detalhes. Mas a gente vê que a mancha vermelha é a mancha da expansão urbana, como cresceu essas cidades. Não só São Luís, mas as demais, todas elas foram levantadas. Então nós temos os lugares, os vetores de crescimento, para que lado elas estão crescendo, quais as possibilidades que nós temos de desenvolvimento urbano e regional. Pode ser, por favor. Esse aqui é um outro mapa também de usos, né, e ocupações, então aqui mapeados os assentamentos, as áreas de quilombolas, aqui as áreas de preservação, aqui eu não consegui chegar, tá aqui. Pode ser. Pontos modais, ok. E aqui a gente tem, né, as cores, por exemplo, eu particularmente vou falar do mapa do meio, que é o que eu gosto mais, que é o mapa da aptidão, que é o mapa que vai dizer para que seja a Terra. Isso aí tem uma relação direta com um autor muito importante chamado Ian McHarg, dos anos 69, e que escreveu um livro fabuloso, né, que é o Design with Nature, desenho com a natureza. Que hoje em dia o pessoal fala das soluções baseadas na natureza, fala de estrutura verde, fala um monte de nomes aí novos, mas é tudo isso aí arrebentado da parte dele. Então, nesse mapa a gente vai ver, por exemplo, dos erros que nós fizemos no passado. Eu vou até passar a mão agora nos erros do passado, né? Porque eles não sabiam dessa aptidão toda da terra. Em 71 foi feito o crescimento e desenvolvimento de São Luís, no sentido, por exemplo, de vir para a Raposa ou vir para Ribamar. Se a gente olhar o mapa, a gente vai ver que toda a região verde aí é uma área super fértil. Ali devia ter sido plantação, ali devia ser produção agrícola. Aí a gente tem, foi dado por lá em Alcântara, em São Luís foi feito industrial, e aqui embaixo, na parte da metropolitana de Rosário, nós temos o lixão de Titi. Então são erros históricos graves que foram realizados por falta de conhecimento. É o que eu chamo aqui do 4 ou por ignorância, ou por arrogância, ou por ganância, ou por prepotência. Desculpa. Então, veja, e laranja, não é que não dá para plantar. Dá para plantar, mas vai ser mais difícil, mais caro, mais insumo, mais produtos agrícolas. Então, essa invenção vai ser importante. Por exemplo, o que se planta hoje, que é uma agricultura de subsistência, poderia ser uma agricultura de valor agregado. Então, a gente tem uma China inteira, uma Ásia inteira consumindo gergelim. Por que não está plantando gergelim aí, exportando, fazendo corredor? É uma possibilidade, eu estou jogando uma ideia. As pessoas que são dessa área que têm que dizer o que é melhor. E até a própria população tem que dizer o que elas querem fazer. Mas nós vemos potencialidades, né, até com esse tipo de terra que tem menos fertilidade, menos potencial agrícola. Enfim, então esses estudos todos, quando a gente começa a analisar detalhadamente, nós chegamos a muitas conclusões e podemos chegar a várias soluções sustentáveis que podem levar o nosso estado de um ponto ao outro. Ou seja, de um delta zero para um delta. Podem passar, por favor. E aí nós temos a articulação do PDDI com o plano de mobilidade. Então, é claro que a gente vai tentar entender como esses municípios funcionam, que redes de ônibus, que sistema viário que a gente tem, que tipo de modal, né? Então, trem, barco, ônibus, carros. Todo esse estudo foi realizado para a gente entender quais são as ligações entre os municípios. Então, para ir para Alcântara, hoje nossos colegas foram para Alcântara de barco. Então, tem que ir na hora da maré. Então, eu não sei que hora vai ser essa audiência lá, porque a maré depende da maré. Então, são limitações que fazem com que escoamento, produção e vida das pessoas tenham diferenças cruciais. Pode seguir, por favor.
Então, estabelecimento de responsabilidades pelas funções públicas são os cenários, que eu já comentei com vocês, principais indicações de uso econômico e indicativo de crescimento populacional. Podem seguir. Quer falar sobre mobilidade? Quer falar, Melina? Tá bom. Então, eu estou aqui. Então, o plano de mobilidade, na realidade, ele precisa estudar os padrões de deslocamento. Né? Então, foi feita uma matriz de origem e destino, aonde as pessoas vão, aonde as pessoas chegam, para poder entender essa circulação toda na região metropolitana. A colocação de diretrizes e cenários que vão resultar disso, e do outro lado a gente tem as análises territoriais. Se precisa de ponte, se precisa fazer estrada, se aquele lugar precisa de alguma movimentação, se precisa de estrada de ferro, enfim, o diagnóstico ele vai levantar quais as possibilidades. Eu quero até comentar com vocês que no plano de 2050 do governo federal existe uma projeção de diversos municípios brasileiros para aumentar a sua mobilidade. E eu, quando li a de São Luís, fiquei assustada, porque, por exemplo, Fortaleza vai ter 360 e poucos quilômetros de... enfim, a estrutura intermodal, inclusive VLT, BRT, não sei o que, todas essas coisas, né? E nós vamos ter 27 quilômetros daqui, então, 2050, não estou viva, e vocês não vão ter mobilidade, ou seja, o que está previsto em termos de Brasil é muito ruim. E isso precisa ser modificado, né? Precisa ser implementado para que realmente possa haver escoamento na nossa produção e que a gente possa fomentar esse desenvolvimento de fato. Ele levou em consideração com todos os dados referenciados nos ambientes e CAD. Ele vai dando para a gente a possibilidade de criar diretrizes e vai fazendo essa correlação do FIFIC que eu comentei com vocês pelos 13 municípios. Nós tivemos, então, essa metodologia que eu já expliquei anteriormente. E quais são as nossas limitações? Falta dados primários e dispersão de informações e desarticulação institucional. O que é que nós temos visto como pesquisadores? A grande dificuldade de acumular esses dados, de ter acesso a dados. Então, isso hoje é o primeiro passo, né, que a gente está dando de levantar esses dados, concentrar, mapear e disponibilizar. Então, por exemplo, eu fiz doutorado em 2011, eu não tinha dados em lugar nenhum para fazer nada, eu tinha que fazer os dados. Agora, as pessoas vão poder consultar dados, para poder dar passos à frente. Isso é fundamental para o Estado desse crescer. Pode ser. E aí a gente tem os resultados, que são diretrizes, né? A gente percebe, por exemplo, aqui, vou falar só dos problemas básicos, concentração da integração da BS em tecido. Isso é notório. Se a gente olhar a ilha de São Luís, e aí eu vou falar a ilha de Poaçu, que é o município de Palmar-Canela, é como se a gente tivesse uma ilha que está ligada com 4 tubos. O tubo da energia elétrica, que vem lá de Tucuruí, 900 km. O tubo da água, que vem lá de Itapecuru, que é 100 e tantos quilômetros. O tubo da Vale do Rio Doce, que leva nossos tesouros para fora. E o tubo da estrada, que é a única ponte que a gente tem ligando a gente. Um impacto em qualquer uma dessas estruturas coloca em risco 1.400.000 pessoas. Essa é a nossa hipervulnerabilidade. Nós estamos poluindo nossos rios, nós estamos destruindo nossas possibilidades de água, de acumulação de água. A gente sabe que segundo a gente passa o mês, mas sem água 3 dias. Então imagine que isso é um problema sério que precisa ser levado em consideração. E aí tem um autor que eu gosto muito, que é Manuel Castells, que diz assim: a cidade só cresce no tanto de água que ela consegue suprir. E a gente vai ver o crescimento demográfico da ilha de São Luís, da ilha de Poaçu e do município. A gente vai ver que toda vez que está Luís tem lá uma queda das unhas no fluxo de água, a gente tem um decréscimo
do crescimento demográfico. Então, Castells está sendo comprovado todas as vezes que isso acontece. Nós temos bairros riquíssimos com carros-pipa. Então, isso é uma situação que não tem sustentabilidade. Isso não é sustentável. Então, um deles é esse. Então, vocês podem ter mais detalhes lendo, acessando, são muitos resultados que nós comentamos, né, que nós trabalhamos nesse projeto. Pode seguir, por favor. Então, as etapas atuais que nós temos à frente, pode seguir, por favor. Disponibilizamos os trabalhos no dia 4 de novembro, publicaram o edital de chamamento das consultas também no mesmo dia, e agora essas consultas são feitas. E eu coloquei aqui que a nossa data de participação, todos têm que participar, devem participar, lendo o material, fazendo suas observações, complementando. Porque nós estudamos, mas quem vai falar como é que se vive é o povo da terra que está vivenciando, não somos nós, que vamos chegar e dizer, vocês vão ver assim. Não, as pessoas querem dizer que querem viver. Então, às 7h12, nós temos uma data para finalizar. Agora, dia 10, parabéns, muito bem. Melhoramos então para dia 10 a participação com suas opiniões que podem ser acessadas. Pode passar? Pode passar, que esse era o nosso calendário. Finalização, isso é o que nós vamos fazer, finalizar os trabalhos técnicos, construir a minuta para isso virar lei e lançar a plataforma no web para que todo mundo consulte. Pode seguir? E aí, nesse site, vocês entram e vocês preenchem o formulário trazendo as suas contribuições, as suas demandas, as suas necessidades, as suas críticas. Olha, eu gostei do que vocês fizeram, fala mesmo. Porque esse é o nosso papel nesse momento, uma revisão, uma devolução, uma devolutiva da população sobre o que eles estão vendo para a sua cidade. Muito obrigada. Era esse Nesse momento, nós teremos a palavra a senhora Lara Serra para conduzir ainda a audiência. Bem, pessoal, a gente vai abrir agora as manifestações de todo o público presente. Elas podem ser feitas de forma oral ou escrita. Para as manifestações de forma oral, nós iremos disponibilizar um tempo de 3 minutos. E aí vocês ficam sempre de olho em mim, que eu vou estar com a plaquinha de tempo. Em blocos de 3 falas. Então a gente vai ter 3 falas, em seguida a gente abre para as réplicas do pessoal da UEMA e FAPEAD aqui disponível e também caso haja queira se manifestar. Mas aí a gente faz assim, são 3 falas de 3 minutos e a gente já pode abrir para inscrição. Alguém gostaria de se manifestar? Temos aqui o primeiro inscrito, ali o segundo. Temos um terceiro inscrito para a gente finalizar esse primeiro bloco, terceiro inscrito aqui. Peço para que vocês comecem falando o seu nome, se vocês estão aqui representando um órgão ou sociedade civil organizada ou apenas população geral. Obrigada. Olá pessoal, bom dia. Me chamo José, faço parte do corpo técnico ministerial da área do meio ambiente, que é a 10ª Promotoria de Justiça, primeira regional, que envolve Raposa, São José do Mar e Passo do Minhar. Na pessoa do Dr. Francisco Teomaro, nosso promotor de justiça, eu quero parabenizar todos os envolvidos, com o plano diretor, que funciona como uma fonte de pesquisa, de cobrança de todos os órgãos fiscalizadores e ajuda muito todos os municípios envolvidos. Primeiramente, eu gostaria de falar sobre um tema que puxa cara ao Ministério Público e saber das contribuições dos envolvidos, que é sobre a trafegabilidade no município de São José do Mar. O Ministério Público tem expedido recomendações, tem instaurado inquéritos civis, que é sobre a trafegabilidade das vias vicinais do município de São José do Mar, que tem prejudicado a mobilidade urbana, que é o meio ambiente urbano que puxa cara por nós, né? E o segundo tema envolve o projeto de mobilização urbana da integração metropolitana dos ônibus. A gente tem o CIT, que é de São Luís, né? E o MOB do Estado, e o plano diretor traz o SIM, que é um sistema integrado metropolitano. Quer saber como é que está as tratativas junto aos municípios envolvidos, se tem
entendimento financeiro para quem vai custear cada tarifa única, que é muito importante. E, finalmente, vamos perder o cronograma da pergunta, eu queria que também fosse compartilhado com a gente sobre os empreendimentos de grande porte aqui no nosso estado de Ribamar. A MA 201 tem muitos empreendimentos, condomínios, atacarejos, e a gente tenta cobrar o retorno dessas obras. Vamos essencialmente ser aprovado que esses empreendimentos deem um retorno à população, seja com retorno, seja com faixas, algum investimento em infraestrutura, para que toda a localidade, não só com melhoria econômica, mas a melhoria de fato da mobilidade. Se está incorporado no projeto, se os municípios estão atendendo às suas demandas. Muito obrigado. Bom dia novamente, eu queria só que ficasse posicionado mais aqui para a câmera registrar. Nós estamos filmando e com essa audiência ela vai ficar no site da Universidade Estadual do Maranhão no YouTube por pelo menos 10 anos. Então é importante que os rostos sejam revelados. Obrigado. Bom dia. Sou Acevedo do Nascimento Nascimento, administrador do ISMA de São José de Ribamar e morador de São José de Ribamar, lá no Jardim Araçagi, que existe uma polêmica alvorada, até parte de Vitória de São José de Ribamar, e parece que os municípios acabam não ofertando serviços dignos para essas comunidades dos limites. Eu tenho uma comissão dentro do Jardim Araçagi alvorada, parte de Vitória, que está tentando reformar para São Luís, esse município, porque dizem que o desmembramento foi feito sem consulta pública à população. Então a gente acha que a comunidade lá está fazendo essa verificação justamente porque, como não houve a consulta pública para os moradores, me parece que não deveria ser legal esse desmembramento. Bom dia, em primeiro lugar, parabéns a todos os trabalhos, principalmente fiquei também curioso pelos mapas. Eu queria me ater apenas à questão dos mapas. E como o Bárbara colocou, tem linha aberta de mapas dos municípios que fazem parte. Se isso tem alguma sugestão de alteração desses limites, levando para a questão de planeamentos geográficos, enfim, e também um mapa de bacia hidrográfica, né? Se a gente vai poder ter isso mesmo. Por enquanto, esse questionamento que eu quero ter em relação aos mapas. Obrigado. Oi. Quero começar a responder ao meu querido e respeitado Dr. Roberto Furtado, um arquiteto de grande capacidade técnica, que já tive a oportunidade de estar com ele em inúmeras discussões, e é sempre um prazer estar sempre em Vossa Excelência, tá? Em discussões como essa. Sobre a nossa cartografia, nós temos 74 mapas que possivelmente vão chegar a 80. Por que possivelmente 80? Porque nas audiências públicas nós já coletamos algumas necessidades adicionais, sobretudo quanto à questão da mobilidade, que nós vamos, com as bases que nós já temos, nós vamos produzir mais 6. Nós temos mapas os mais diversos, desde ilhas de calor, tá? E aí eu vou ter que dar um spoiler para vocês que tem lá no estudo. São José de Ribamar, junto com São Luís, foram os municípios da região metropolitana que nos últimos 40 anos mais aumentaram sua temperatura. O mundo inteiro, em média, aumentou nos últimos 40 anos 0,7 graus. Nós aumentamos alguma coisa próxima de 12 graus Celsius. Isso se dá justamente por causa da perda de cobertura vegetal nativa, expansão urbana, sem um planejamento ambiental adequado, e é isso que nós precisamos, com esse PDDI, tentar equacionar. Nós temos uma base cartográfica, eu vou falar tecnicamente, que hoje ela está disponível no IBGE na escala de 1 para 250 mil, ou seja, eu não consigo enxergar detalhes. Qual foi a tônica do PDDI? Temos que trabalhar com uma escala de 1 para 100 mil ou superior.
nós não trabalhamos com UltraCenil, a não ser para a socioeconomia, que o dado é municipal. Em todos os outros mapas nós chegamos a uma escala de 1 para 35 mil, em média, que é a escala dos planos diretores. Então, nós temos sim um mapa de bacias hidrográficas para a ilha, que chega até 1 para 25 mil, com a cartografia de todos os rios vistos nessa escala. Então, a gente sai daquilo que o IBGE apresenta e nós conseguimos vetorizar, nós conseguimos desenhar todos os rios vistos na escala de 1 para 25 mil. Isso foi favorável, foi até uma solicitação da doutora Lara e de sua equipe lá da GEM, que foi, a partir disso, analisarmos as nossas manchas de inundação. Então, nós conseguimos fazer uma modelagem inédita de quais são as nossas manchas de inundação fluviais e onde é que elas estão acontecendo próximas a assentamentos humanos. E aí, uma solicitação que veio da professora Bárbara é: vamos analisar onde está a cota 5 para fazer uma modelagem de avanço do nível do mar. Tá? Então, nós olhamos essas duas situações e já estão presentes lá na nossa planificação. Todos esses mapas, eles estão disponíveis. Você pode pegar lá nesse site, tem lá um banner, clique lá e o senhor vai lá nos documentos técnicos. Lá tem um caderno de mapas. Ao final do caderno de mapas, mapas que a gente montou, tem um link na última página. Tem um link, pode acessar, e lá é um link do Google Drive, que o senhor pode baixar as bases de dados que estão ainda em caráter preliminar. Por que eu digo caráter preliminar? Porque ali em fevereiro, após o carnaval, a Agência Executiva Metropolitana lançará uma plataforma de disponibilização de todos esses mapas, de forma até que uma pessoa leiga possa produzir os mapas que necessite. Tá? Uma pessoa que não tenha conhecimento de geoprocessamento, de cartografia digital, ou que quer que valha, possa montar o seu próprio mapa sobre a sua situação, que vai facilitar o trabalho dos municípios, que vai facilitar o trabalho do Ministério Público, que vai facilitar o trabalho da liderança comunitária. Então, isso tudo nós temos. Uma outra situação que é importante que a gente possa colocar é a situação dos limites de divisas municipais. Na realidade, os limites municipais de divisas são estaduais, as fronteiras são nacionais, federais, internacionais, na verdade. Nós destacamos, eu esqueci o seu nome, professor. Arsenil, isso mesmo. Então, professor, nós temos uma situação muito específica aqui no estado do Maranhão, que a nossa malha municipal, pasmem, é de 1948. E a partir de 1948, todos os municípios que foram sendo criados não obedeceram determinados marcos cartográficos. Por exemplo, quando se cria o município de São José de Ribamar em 1950, ou o município de Passo Lumiar em 52, se colocou que o limite ia da nascente do rio tal até a casa de dona fulana de tal. Que rio é esse que não existe mais? Quem é dona fulana de tal? Está em lei, gente. Tá? E aí nós vamos até o ano de 1994 com as últimas criações de municípios no Maranhão inteiro. Tá? No nosso caso mais próximo, Raposa, se desmembrando de Passo Lumiar, com marcos ainda muito parecidos com esse. É evidente que naquele tempo a gente não tinha essa cartografia digital que a gente tem hoje com geoprocessamento e tudo mais. Contudo, entre os anos de 2015 e 2017, nós começamos a fazer, através do Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos, o INESC e o IBGE, houve um acordo de cooperação técnica e começaram a fazer as revisões dos limites municipais. A princípio, essas revisões elas serviriam para quê? Fundo de participação, SUS, Fundeb. Mas foram homologadas na forma de lei. Essa homologação ela é passível de contestação se olhar as disposições finais e transitórias da nossa Constituição, que dizia que isso deveria ser feito dessa forma até o ano de 1991, 3 anos após a promulgação da Constituição Federal. Então, há a necessidade ou de um plebiscito durante o período eleitoral, colocar essa questão, qual município que você se sente pertencente, ou se fazer uma consulta pública orientada pelos órgãos do sistema de justiça, Ministério Público, Tribunal de Justiça, e por aí vai, Defensoria Pública, juntamente com os entes municipais do Estado, no caso do Estado, o INESC, não é responsabilidade da gente.
Nós não colocamos isso no estudo. Porém, em uma conversa em Icatu, na sexta-feira, informalmente, uma pessoa disse que era importante nós colocarmos um capítulo dos cenários sobre essa situação. Então eu já anotei, e eu particularmente me responsabilizo, doutora Lara, está registrado isso, em fazer esse capítulo especificamente. Tá? Porque é importante que nós possamos não dizer o que vai ter que ser mudado ou não, mas em caso de haver necessidade de mudança, qual o roteiro a se seguir, para dar mais segurança no processo. E quanto à questão dos transportes, da mobilidade urbana, que é tema central, nosso colega representante do Ministério Público, eu quero passar para a nossa especialista, a professora Melina, para que ela possa falar um pouquinho sobre como foi concebido esse nosso plano. Tá? Não sei se eu respondi a vocês de forma satisfatória. Bom dia. Obrigada pelas perguntas, tá? Infelizmente eu não tenho respostas super esclarecedoras. Do ponto de vista do transporte coletivo, infelizmente a gente não teve abertura sobre questão de bilhetagem, então a gente realmente não conseguiu ter acesso às questões financeiras. Então a gente realmente não conseguiu aprofundar a chegar nesse nível. Tá? Sobre as ruas vicinais, né, que você está falando das vias locais, né? A gente também não chegamos a fazer esse aprofundamento. O que a gente percebe é que a gente tem uma desconexão, né, muita quebra, né, principalmente por conta de, eu vejo como parcelamento, que a gente não foi tão regular. E aí, o que a gente pode, talvez, fazer a recomendação, que isso é no nível municipal. Né, e aí, o que a gente pode, né, enquanto Estado, né, enquanto nessa questão, dessa escala metropolitana, né, fazer uma recomendação, né, que haja, então, um padrão das vias vicinais, mas aí isso precisa também de uma consulta, isso também precisa ser conversado, né, entre os municípios, para a gente entrar num acordo de qual seria o melhor padrão para essas vias vicinais do Brasil. Tá? Não sei se eu respondi, mas eu agradeço pela pergunta, viu? E agradeço pela preocupação que tu traz, que realmente são assuntos muito pertinentes. Como uma réplica também ao que a Melina levantou, a gente volta ao ponto que a professora Bárbara também levantou, da necessidade dessa captação de dados. Por vezes a gente chegou, durante esse processo, a quase que becos sem saídas. A gente sabia que a gente precisava daquele dado, mas a gente não tinha. A gente ou não conseguia a disponibilidade desse dado, como é o caso da bilhetagem, a gente não conseguia, seja com a MOB, seja com as próprias empresas. Então, assim, a dificuldade ela é grande para o acesso, para essa universalização dos dados. E esse é o primeiro passo, esse é um dos primeiros passos a termo de região metropolitana, para que a gente consiga vencer esses empecilhos, para que a gente consiga ter cada vez, tanto a nível estadual, municipal e até mesmo nacional, um fomento dessa transparência de dados, desse compartilhamento de dados que de fato podem subsidiar pesquisas e trabalhos como esse. A gente fez muitos trabalhos de campo, e isso digo a gente, equipe da Universidade Estadual do Maranhão, mas como pesquisadora há anos, também sei das grandes dificuldades, e digo mais, digo que a gente precisa institucionalizar esse tipo de parceria, esse tipo de ação. A gente precisa compartilhar os dados, a gente precisa compartilhar o conhecimento e saberes. E por vezes a gente fica preso a muitas vezes sistemas que não nos respondem, a ofícios sem respostas, a reuniões sem decisões. Então, assim, fica aqui a súplica e a grande vontade desse conhecimento da região metropolitana ser compartilhado da forma como estamos compartilhando, já deixando disponível no site. E para mais do que isso, em fevereiro, já tendo um sistema cartográfico que qualquer pessoa, qualquer liderança comunitária, qualquer cidadão comum, qualquer secretário ou técnico de prefeitura municipal, de governo de estado, vai poder ter um subsídio um pouco mais teórico, um pouco mais robusto, para conseguir, de fato, pensar políticas públicas igualitárias, justas e sustentáveis. Certo? Agora a gente abre para mais um bloco de manifestação oral. A gente tem algum inscrito. Nosso colega do Ministério Público pediu mais. Só para finalizar também a fala, todo projeto tem um início, e esse início aqui é ótimo. A 10ª Promotoria Especializada, primeira região do início, se disponibiliza a compartilhar o seu conhecimento, seus dados,
A gente aqui de São José de Ribamar, que é onde eu fico, estamos no prédio de São José de Ribamar, o 11º gabinete, só chegar lá, perguntar para o promotor do gabinete, que todos vão indicar. Disponibiliza também ao pessoal do município, para a gente já trata essa questão da pegabilidade, continuar melhorando e continuar atendendo a população. E sobre essa questão dos grandes empreendimentos, o Ministério se disponibiliza também a estar fazendo essa parceria e cobrança dos grandes empreendimentos, porque não adianta o condomínio despejar 1000 carros numa via já super afogada na nossa, sem uma contrapartida. Um atacarejo da mesma forma, que tem um movimento de caminhões. Então, como sempre, o Ministério se disponibiliza às entidades, ao município, a estar sempre colaborando. Obrigado. Temos mais alguma manifestação? Por hora não, então, como réplica, obrigada, Gisquinha, representando o Ministério Público, a 10ª Promotoria da Primeira Regional. E mais do que isso, o Ministério Público sempre nos atendeu e nos confortou, por vezes, durante todo esse processo de pesquisa e dessa versão preliminar das audiências públicas. Então, a gente sempre tem essa parceria e aqui é muito interessante que a gente já tem também registrado em ata essas possibilidades. Agradeço a presença de todos, sem mais manifestações. Pronto, temos mais uma aqui. Bom dia a todos, meu nome é Paula, eu estou secretária municipal de regularização fundiária da Prefeitura de São José de Ribamar. E eu queria levantar a questão que, considerando que a regularização fundiária ela tem uma função pública de interesse comum e, além disso, também trazer muitas questões que tratam do desenvolvimento urbano, do planejamento territorial, eu queria saber quais são pontos que estão levantados no material ou se tem previsão de ser apresentadas estratégias de trabalho que tratam das áreas limítrofes ou que façam um consenso de trabalho entre os órgãos dos municípios e que sentido a regularização fundiária foi levantada dentro do plano, tanto no sentido de nos dar diretrizes de trabalho, mas também de pensar na questão de desenvolvimento urbanístico dos municípios. Obrigada. Bom, secretária Paula, como é que a regularização fundiária ela se insere no contexto dessa plataforma, que eu chamo de plataforma de dados? 3 modos. Primeiro, nós identificamos cartograficamente as áreas dos assentamentos já existentes. Tá? E isso nós não tínhamos disponibilidade nem por parte da base de dados do ITERMA. Então, nós conseguimos com o ITERMA algumas documentações que são dos anos 70 e 80 e 90, que sequer tinham sido ainda colocados digitalmente. Nós conseguimos fazer isso não apenas para Ribamar, mas para todos os 12 outros municípios da região metropolitana. Ribamar, mais os 12 outros. Segundo, nós vamos verificar as principais zonas de conflitos. Tá? Conflitos de uso da terra, conflitos de uso social, conflitos de uso econômico e conflitos do ponto de vista de ocupação de áreas consideradas não adequadas pela legislação federal e pela legislação estadual. Tá? O que é isso? Ocupação de nascentes, de margens de rios, ocupações de manguezais, ocupações de áreas de costa. Tá? Nós vamos avaliar isso. E o terceiro aspecto, nós vamos avaliar como essa regularização fundiária ela pode e deve ser feita em caráter compartilhado. Porque em algumas situações, como em Ribamar, nós temos algumas situações fundiárias, por exemplo, limítrofes com a zona rural do município de São Luís, entre a área de Andiroba e São Luís, chegando até Jussatuba, que, por sinal, é autodeclarada remanescente de quilombo. Então, nós temos algumas situações dessas que foram pontuadas como necessárias e colocamos nos nossos cenários a articulação propositiva de trabalhos conjuntos entre municípios e entre os municípios do governo do Estado e algumas situações até mesmo com o INCRA para a resolução definitivamente dessas situações. Com detalhe, a regularização fundiária ela se torna, sobretudo em áreas
rurais mais conflituosas, ela se torna um dos desafios que vão ser caracterizados como de longo prazo, ou seja, terão entre 5 e 10 anos para uma situação de resolução efetiva. Porque como depende muito dos atores sociais e cada ator quer puxar para a sua comunidade, isso acaba dificultando um pouco o trabalho. Mas acredito que com uma diplomacia, com um contato social efetivo, a gente consegue fazer. Tá? Esses são os pontos que nós colocamos. Não sei se eu respondi. Nós temos mais uma pessoa que gostaria de se manifestar. Mais alguém para esse bloco? Não? Então pronto. A gente estender muito, mas pegando o gancho do que tu falaste, de criar um artigo específico em relação a essa questão de limites municipais. Me chamou a atenção os limites retos, né? Ali eu acho que é cachoeira e acho que tem um limite reto em morros. Que a gente tivesse esse artigo que desse, até porque tem essa dúvida, né, de São Luís, de São José, um passo que a gente tivesse um regramento para isso previsto, como um artigo de lei. Né? E olha, a consulta pública é necessária, né, a manifestação, a participação popular, mas também existem regras e técnicas para se fazer isso. Não é apenas o querer, né? Tem que haver ciência nisso, né? É porque a gente tem vários fatores que serão influenciados numa alteração de limites municipais. Não só a questão populacional, mas a questão das concessionárias públicas. Né? Tem todo uma forma de fazer isso que não prejudique, né, o atendimento às suas populações. E a outra coisa que eu queria perguntar, sugerir, é lógico que essa base cartográfica ela vai servir de um apoio imensurável para os municípios que não têm grandes recursos de produzir suas leis. Né? São José de Ribamar teve a possibilidade de ter um aerolevantamento muito bom, mas a gente precisa atualizar sempre o aerolevantamento. Eu acho que não se tem ainda o aerolevantamento dessa área, mas que seria a ferramenta mais ideal para a gente poder estar disponibilizando para que as outras pessoas, que eu acho isso genial, gente. Eu me lembro com a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, como o Márcio Vai, ele disponibilizou todas as imagens aéreas que facilitavam até trabalhos acadêmicos, não só o planejamento urbano, mas que te davam uma base real para o planejamento urbano. E essa questão só para finalizar, né, porque a oportunidade é única da gente estar conversando, né, essa questão das bacias hidrográficas. É sabido e é provado que a cartografia de São Luís apresenta canais de drenagem de chuva como rios. E que isso tem que ser desmistificado. Né? Então, acho que essa base legal de uma cartografia e de uma hidrografia legal que eu digo assim, que seja lei para que se possa produzir os planejamentos municipais. Era essa a minha participação. Muito obrigado. Espero que a gente tenha essa lei concluída o mais rápido possível, porque é uma base muito importante, não só para São José, mas para todos os municípios da região metropolitana. Obrigado. Doutor Roberto, Márcio Vai, o senhor é orientador de mestrado. E uma coisa que eu aprendi com ele não se pode fazer cartografia baseada apenas no que os satélites mostram. Isso lá em 2004, quando o satélite começou a ser de fato popularizado em meio acadêmico com o uso dos CITES. Nós precisamos fazer a verdade de campo. E aqui na ilha, nós fizemos essa verdade de campo, eliminamos pelo menos os 200 canais de drenagem, que são apenas canais de drenagem, apenas escoamentos de água quando chove, ou que são aproveitados para escoamento de esgoto, tá? E não tem nascentes. Então nós fomos através de uma coisa chamada hidrogeomorfologia. O que é isso? É a indicação pelo relevo do que é de fato uma nascente e o que é um curso d'água derivado da nascente. Então nós aplicamos essa metodologia, não sem precisar o número, mas nós temos um número muito mais reduzido de cursos hídricos de fato com nascentes do que aquilo que se apontava na cartografia oficial até então. Uma outra situação que é importante que nós concluímos, essa situação de limites de divisas, nós estamos pensando não apenas em colocar, esqueci de colocar isso, não apenas em colocar como um capítulo dos nossos cenários,
mas nós temos uma lei que nós queremos colocar como um artigo dessa lei. A regularização fundiária é item, tá? Porque todos eles são funções públicas de interesse comum. E quando o senhor fala da situação dos critérios técnicos, aí eu vou de novo falar que nossa delimitação dos 217 municípios carece de delimitação técnica cartográfica, embora nós tenhamos o decreto federal de 1984, 41 anos atrás, ainda válido, chamado de Padrões Cartográficos Nacionais, que indicam como eu posso fazer a delimitação de uma fazenda ou de um município, e até mesmo de estados. Se houver questionamentos, tem que ser questionamentos com base nesta cartografia, melhor, nessa legislação, nessa lei, e tem algumas outras instruções normativas derivadas desse decreto do IBGE, que infelizmente nós não cumprimos. E falo disso não apenas em Maranhão, no Brasil. Tá? Então, todos os nossos trabalhos eles foram feitos com base neste decreto, que temos a cartografia, e por isso mesmo eu digo que a nossa cartografia é inédita por causa disso. Essas questões de linhas retas é positiva de um lado, porque ela é amarrada em uma coordenada geográfica, tá? Mas por outro lado ela leva uma série de problemas, tá, a serem configurados. Por exemplo, às vezes passa uma linha reta dessas no meio de um povoado, em que uma parte é um município, outra parte é outro município, e aí acaba tendo um posto de saúde ou uma escola em cada um dos municípios para servir a um povoado que tem 50 casas. Isso acontece entre Icatu e Morros. Isso acontece entre Cachoeira Grande e Morros. Isso acontece entre a Xixá e Presidente Juscelino. Isso acontece em algumas situações, claro, entre São José de Ribamar e São Luís, para citarmos as duas mais populosas cidades da região metropolitana da Grande São Luís, em que de um lado de uma rua de avenida tem um posto de saúde e do outro tem uma escola, cada qual em um município diferente. Então essas situações elas precisam ser revistas sim, por isso a preocupação de nós colocarmos não apenas o capítulo lá nos cenários, mas também, professora Bárbara, colocarmos um artigo inteiro sobre essa situação de necessidade de revisão e compactuação político-social para que esses limites eles sejam de fato efetivados lá no ano até 2035. Isso vai facilitar a arrecadação municipal, vai facilitar a geração de emprego e renda, porque vai gerar segurança jurídica, coisa que a gente não tem hoje. Não sei se eu me respondi satisfatoriamente. Bem, mais alguma manifestação por hora? Então, a gente agradece a todos os presentes, falando que estamos aqui abertos para mais diálogos, mais conversas. Disponibilizamos mais uma vez o site da AGEM, www.agem.map.gov.br, onde as manifestações online vão estar disponíveis até o dia 10 de dezembro, 5 dias após a nossa última audiência, 5 dias úteis após a nossa última audiência, que será amanhã em São Luís. E agradecemos a todos os presentes e encerramos oficialmente a audiência pública do dia 1º de dezembro de 2025 em São José de Ribamar. Por fim, convidamos a todos por um breve coffee break, cortesia da Prefeitura de São José de Ribamar. Obrigada.